Basicamente, o seguro de responsabilidade civil, ele é um seguro, né, que protege o segurado, seja médico, dentista, advogado, né, o profissional liberal. Hoje são mais de 40 profissões que podem, né, ter o seguro de responsabilidade civil contra acionamentos, né, contra processos que ele venha receber ao longo da sua carreira. Né? Esse profissional ele pode receber um processo porque ele cometeu algum erro, né, por impureza, por imperícia, imprudência ou negligência. Ele pode realmente ter cometido esse erro e aquele paciente, aquele cliente se sentiu lesado e ingressou com uma ação contra ele. No momento em que o cliente, né, ele recebe essa ação, o seguro já começa a proteção do seguro já se inicia, porque ele já pode ter ali a contratação de um advogado, né, de um escritório de advocacia especializado naquela área para fazer a sua defesa, custos com relação à perícia, deslocamento, cobertura de direito de imagem. Então, são em média 35, 40 coberturas que o seguro de responsabilidade civil oferece, né, para blindar aquele cliente. Então, basicamente, o que ele agrega na vida daquele profissional é todo o suporte financeiro para arcar com os custos de defesa e, se processado, também, né, com o pagamento da indenização, obviamente. Por isso, nos nossos treinamentos, por isso, nos nossos bate-papos, nós falamos sempre sobre a oferta de um capital segurado adequado, né? Não é simplesmente ofertar um capital de R$100 mil para aquele cliente, porque muitas vezes isso não vai ser suficiente nem para o custo de defesa, mas é fazer uma anamnese, né? Fazer uma análise realmente de se ele é um médico, por exemplo, qual é a área de atuação, quais são os hospitais que ele atende, rede pública ou privada, quantos pacientes ele atende por ano, faz cirurgia. Então, tudo isso é importante para estimar um capital segurado, para que ele realmente possa falar, né, com orgulho que ele possui um seguro de responsabilidade civil e que, se necessário, ele vai ter a cobertura devida. Tá? Então, eu acho que de uma forma mais simples e mais tranquila, isso é a definição do RC. Diogo, se eu soubesse que ele ia dar essa resposta toda, eu não teria nem vindo. Eu não precisava nem eu estar aqui. O Fábio mandou muito bem aí na resposta, aí, de forma sucinta, conforme ele mesmo colocou, mas o RC realmente hoje ele é um dos produtos e um dos seguros que o profissional liberal ele não pode deixar de ter essa pólice. Porque, conforme o Fábio colocou, mesmo que o médico não tenha errado nada, não tenha cometido uma falha profissional, a aventura jurídica hoje contra o médico no Brasil, o Brasil é o segundo colocado, só perde para os Estados Unidos nessa questão de demanda judicial, ela é muito grande. E o médico, ele não cometeu nenhuma falha, mas ele vai ser processado e justamente aí entra a questão da justiça gratuita da outra parte que está processando esse médico, que ele não tem o custo inicial, não paga nenhuma custo inicial, está com a justiça gratuita, porém do outro lado está o médico que precisa se defender. E o custo é muito elevado para o médico se defender. Porque ele precisa contratar uma mão de obra qualificada, ou seja, aquele advogado que entenda de direito médico para traduzir tudo o que aconteceu naquela intercorrência, que supostamente o paciente está acusando ele de uma falha profissional, para que o juiz entenda que não entende nada de medicina e consiga julgar aquela ação e verificar que realmente não houve a falha profissional e inocentar esse nosso médico aí que vai ser o segurado desse corretor, tá? Mas uma coisa bastante importante hoje é o corretor que comercializa o seguro de RC profissional, ele precisa primeiramente pensar no próprio seguro dele. Porque muitos corretores vendem esse produto e muitas das vezes eles esquecem, muitas vezes na correria do dia a dia, de se proteger de forma adequada. Também não é os R$100 mil que vai proteger o caso ele ocorra uma falha profissional com ele. Então, corretor, se você não tem a sua pólice de seguro de RC profissional, primeiramente faça a contratação da sua pólice de seguro para que você esteja protegido, porque a mesma acusação que o médico sofre de um lado, qualquer cliente seu pode fazer essa reclamação com você. Voltando para o mundo aqui da pólice, esse seguro, diferentemente do que é uma apólice de seguro de automóvel, diferente de outro tipo de seguro, ele tem a visão aí de proteção de carreira, proteção patrimonial. Então, quando a gente oferta esse seguro, eu estou garantindo para esse médico trabalhe com tranquilidade, para esse advogado trabalhe com tranquilidade, porque se acontecer de realmente ter uma falha profissional ou você ser acusado de alguma falha profissional, a gente pode startar essa apólice para iniciar
a sua defesa. E caso aconteça de você realmente ser condenado, não haver a invasão patrimonial do que você construiu no decorrer da sua carreira, porque a apólice, esse risco foi transferido a uma seguradora. Então, ter a apólice de seguro de RC profissional hoje para qualquer tipo de profissional liberal, e o Fábio colocou, são mais de 40 profissões aí que a gente pode atuar, hoje ela é crucial, não é mais o artigo de luxo, tá? Algo que é muito necessário para esse profissional. E a dor principal, vê se eu estou entendendo assim na linha correta, a dor principal é a insegurança jurídica, não só a proteção, mas a insegurança, porque uma coisa é você se proteger do erro, outra coisa é você se proteger da interpretação do outro. É mais ou menos isso? Porque acaba englobando os dois, né? Desculpa, eu vou pegar a palavra, Fábio, vai englobar os dois, porque a falha profissional também pode ocorrer. Tá? Então, qualquer profissional liberal aí, está sujeito a falhar, qualquer ser humano. Tá? Então, se acontecer, você está respaldado por essa apólice de seguro também. Mas o que tem acontecido, principalmente no cenário de médicos, é que a aventura jurídica é muito grande contra eles. Por quê? Existia o advogado que a gente chamava antigamente de porta de cadeia, hoje existe o advogado porta de hospital, que ele quer só assediar aquele paciente ou familiar daquele paciente e levá-lo aí a entrar com uma demanda judicial alegando que o médico cometeu alguma falha profissional. Tem intercorrências na medicina que vai acontecer. Então, numa cirurgia pode acontecer várias coisas que o paciente está avisado e muitas das vezes assinou um termo. Só que esse advogado coloca na cabeça que o médico falhou e parte para essa aventura jurídica, pegando o honorário inicialmente desse paciente, desse familiar, e levando ele para essa aventura jurídica. Do outro lado, conforme eu falei, existe o profissional que precisa se defender, e aí tem esse custo. Então, a apólice de RC ela vai atuar nos dois momentos, mas hoje, principalmente na carreira de médico, onde está sendo mais acionada é com essa questão de aventura jurídica. Boa. E aí eu queria emendar, entrando na RC for você. Claro. Eu acho que o principal ponto que eu queria entender é o seguinte: qual que é a tese central da RC for você? A gente entendeu que é um mercado promissor em termos de possibilidade de penetração. A gente vai entrar nesses detalhes ainda para o corretor entender, poxa, o tamanho do mercado que ele tem para atender, sim, a viabilidade financeira disso. Mas o que a RC for você entendeu que o corretor precisava nesse mercado? Qual que é a tese central do negócio? Obrigado pela pergunta. Eu sempre gosto muito de falar sobre essa tese porque é um tripé, né? Então, a gente está falando em uma ponta tecnologia, segundo, capacitação, seja treinamento de técnica de venda, treinamento sobre o produto, e o terceiro, apoio operacional, apoio de back-office para a operação do corretor. Quando nós decidimos criar a RC para você, nós tínhamos ali duas pessoas com conhecimentos complementares, Fábio mais na parte de tecnologia, Márcio mais na parte de produto, mas que tinham uma visão muito semelhante no que a RC poderia se tornar. Então, nós ficamos ali pouco mais de um ano, né? Time de tecnologia, time jurídico, time de marketing, montando toda essa estrutura para poder oferecer para o corretor esse tripé. Então, hoje a nossa ferramenta, né, ela se divide em dois ambientes tecnológicos, um CRM para fazer toda a parte de gestão, né, seja cotação, proposta, apólice, renovação, inadimplência e controle de sinistro. O segundo ambiente tecnológico, que é um multicálculo poderosíssimo, um multicálculo que pode apresentar até 8 seguradoras, comparativo de coberturas, atualizado de forma automática, podendo inclusive a proposta ser contratada pelo nosso portal. Então imagina, Diogo, que em média o corretor ele leva de 5 a 10 minutos, dependendo da seguradora, para fazer uma cotação, pensando desde o tempo, conectei no site da seguradora, preenchi os dados do cliente, cobertura, selecionei os capitais, emiti o PDF de 5 a 10 minutos. Se eu faço isso com 3 companhias, levei pelo menos 15 minutos, de 15 a 30. Com o nosso sistema, em 2 minutos ele tem 6 cotações e o comparativo pronto, personalizado, 100% white label, um ambiente totalmente seguro com a identidade visual do corretor. Então, a tecnologia veio para fazer com que ele ganhasse tempo, otimizasse o tempo de cotação.
Treinamento no sentido de o que é o RC, como fazer oferta, como lidar com objeção, como fazer o comparativo com outras seguradoras e também, muitas vezes, técnica de venda. Né? Então, é importante que o corretor entenda que, principalmente um corretor que acabou de se formar, né? Ele teve a capacitação e o treinamento dele na Funenseg, teve ali a certificação dele, mas muitas vezes ele não conseguiu aprofundar num produto específico. E isso que a gente entrega para ele são pelo menos 22 anos de mercado, com mais 12 anos de mercado, à disposição para que ele possa sentar na frente de qualquer cliente e fazer a distribuição e fazer a oferta. É muito comum no nosso dia, né, Márcio, a gente ir para reuniões com um cliente final como especialista do produto, né, dando apoio para aquele corretor. Então, essa parte de capacitação ela é super importante para transmitir conhecimento para o corretor e deixá-lo apto a falar com o seu cliente final. E o apoio de back-office, os 3 pilares são importantes, mas eu diria que o pilar do apoio de back-office talvez seja o mais relevante para aquele corretor que não tem um grande time operacional, para aquele corretor que acabou de entrar no mercado, porque aquele corretor que acabou de entrar no mercado, ele precisa se preocupar em captar lead, em em implementar a venda, em fazer a cobrança, em fazer a regulação do sinistro, em fazer a renovação. Então imagina, muitas vezes 1, 2 funcionários, ele não consegue fazer tudo isso. E o nosso apoio operacional permite com que ele tenha, né, com a RC For Você, todo o controle de renovação, todo o controle de inadimplência, toda a parte de regulação de sinistro, além do cadastro nas companhias. Muitos corretores imaginam que é só chegar numa companhia e fazer o cadastro para começar a distribuir aquele produto. Muitas vezes a seguradora ela não vai fazer o cadastro daquele corretor, porque ele não tem perfil, porque ele não tem produção, porque ele ainda não tem uma história na corretagem de seguros. E com o apoio da RC, você consegue ter acesso a todas as companhias que operam com o seguro de responsabilidade civil do mercado. Então, eu diria que esse tripé é o que realmente sustenta a nossa operação, né? E aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras questões, tanto da parte de tecnologia como da parte de treinamento.